Como você vai fazer a apresentação da sua consultoria de marketing digital para empresários que não têm conhecimento nenhum? Percebe que é uma barreira, principalmente para quem está começando, ou se você tem uma agência que não tem tanta relevância ainda, você presta serviços esporádicos, é quando você senta frente a frente com um empresário que não conhece os principais termos, não sabe o que é CTR, CPC, ROI, CPA, ele não entende, cara, como fazer com que esse cara enxergue valor naquilo que eu estou propondo e, mais do que isso, compreenda qual vai ser o caminho da entrega dos serviços de marketing digital. Bom, você deve entender, eu já comentei em outros vídeos, vou deixar inclusive um link aqui, que você tem que ter um processo que inicia na apresentação e vai até o fechamento. Mas chega um momento que a gente costuma dizer que é a hora de apresentar a solução, que você vai ter que falar de fato daquilo que você vende, ok? Do serviço que você presta. Então, primeira situação é você chamar a atenção da pessoa para o que vai acontecer naquele momento. Eu, inclusive, já falei um pouco mais sobre isso em um dos vídeos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Chame a atenção, tenha um ganho de autoridade para o momento mais importante, porque talvez você está numa conversa descontraída, você já fez a sondagem, entendeu sobre o negócio, você compreendeu qual é a visão daquele empresário, quais são os objetivos dele, está tudo fluindo muito bem. Mas o papo ele tem que entrar num nível agora muito maior de atenção. O empresário, aquele que vai pôr o dinheiro no seu bolso, no caixa da sua empresa, ele precisa estar ciente que aquilo que você vai falar daqui para frente é a mina de ouro que ele vai ter que desbravar. E com todas as forças ele vai ter que, naquele momento, procurar ficar vidrado para compreender a solução que você vai entregar naquele momento. Então vamos lá, você despertou a atenção do teu potencial cliente e vai começar a explicação. Eu quero que você anote, você precisa pegar agora um papel e uma caneta e anotar o que eu vou explicar. Isso é muito prático, didático e você vai conseguir replicar no teu discurso de venda. Você vai dividir essa apresentação em 3 etapas. Primeiro você vai criar o que a gente chama de contexto, ok? Contexto, a gente precisa contextualizar o que vai ser entregue com a situação do teu próprio cliente, do empresário, ok? Essa é a primeira etapa, já vou falar sobre ela. A segunda etapa é a etapa que a gente chama de ajuda, ou seja, você aqui vai de fato fazer recomendações pertinentes que vão fazer sentido para o teu cliente e ele vai acreditar que você é bom o suficiente para ajudá-lo. E a terceira etapa, depois de ele entender a situação que ele está, receber ajuda, aí sim você vai para a etapa que a gente chama de venda, que é onde de fato você vai falar, cara, que toda essa mudança, essa transformação, para gerar leads mais qualificados, para fazer com que ele tenha uma marca mais forte, para aumentar as vendas, potencializar a lucratividade, fazer com que ele ganhe mais dinheiro, tudo isso depende do serviço que você presta. Então vamos lá. Na situação de contexto, você tem que mostrar um cenário para o cliente e divide de forma bem sintetizada o mercado digital em 3 pilares. Anota aí: estrutura, conteúdo e tráfego. Pede para o teu cliente fazer esse exercício também, junto com ele, pede para ele fazer um risquinho, 2 riscos na folha na vertical, de forma com que fique 3 colunas, pede para ele escrever lá de um lado, numa coluna estrutura, no outro conteúdo e no outro tráfego, ok? E aí você explica, cara, que nessa parte de estrutura, são todas as funcionalidades, as ferramentas, alternativas que ele tem para receber o cliente dele. E as principais estruturas online, elas são atreladas a um site, ok? Site, loja virtual, landing page e assim por diante, ou as páginas nas redes sociais. Legal? Instagram, Facebook, seu próprio canal do YouTube. Isso são estruturas. O cliente ele tem que estar compreendendo. E aí você vai fazendo perguntas para ele, cara. Quais são os principais canais que você recebe o teu cliente na internet? Aí ele vai falar, pô, site. Ah, legal. Ele vai ter a percepção que ele está compreendendo. Aí você pede para ele anotar. Beleza, escreve aí em estrutura site. As redes sociais, quais são as principais? Cara, Instagram e Facebook. Pô, o cara tá ligado. Escreve aí Instagram e Facebook. Ele vai começar a ter uma noção do contexto do mercado digital. Você vai tirar a informação da cabeça dele e fazer com que ele esteja acompanhando. Segundo pilar, conteúdo. Você vai dizer para ele escrever lá conteúdo. Cara, conteúdo são todas as informações que você gera na estrutura para convencer o cliente que vale a pena ele investir em você. Cara, quais são os principais formatos de conteúdo?
Vamos lá, cara, pode ser um vídeo, uma postagem, um artigo, uma foto, isso são conteúdo. E onde a gente posta esse conteúdo? Na estrutura. Vamos lá, os principais formatos de conteúdo, cara, são postagens, vídeos que você vai colocar lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, e aí você vai pedindo para ele fazer o mesmo processo que da estrutura e anotando lá no conteúdo, beleza? Ele está participando e está entendendo o que está acontecendo. Terceiro pilar, e aqui eu considero o mais importante, principalmente porque se você vende tráfego pago, ok? Se você vende tráfego pago, se você vende aumento de visitas, aumento de venda e assim por diante, você vai falar, cara, o terceiro pilar é o tráfego. O cara fala, pô, tráfego? Isso, cara, é o terceiro pilar. E aí você vai dar uma carga de atenção ainda maior para o aspecto do tráfego e vai dizer para o cliente o seguinte, cara, nessa questão do tráfego, a gente tem duas alternativas. A gente tem o tráfego, o que a gente costuma dizer que é a demanda real e a demanda em potencial. Faz do ladinho aí um outro risco na vertical, divide a tua folha em duas colunas, escreve de um lado demanda real, demanda em potencial. Preciso que você preste muita atenção para o que está acontecendo aqui. Vamos lá, digamos que ele tem uma detetizadora. Ou pode ser uma detetizadora, vamos lá. E aí você vai dizer para ele, cara, a demanda real são todos os teus clientes que precisam e estão procurando pelos serviços da detetizadora, ok? Eles precisam e estão procurando naquele momento, uma demanda real. Legal, ok. A demanda em potencial é todo o restante do mercado que poderia comprar, entretanto não está pesquisando naquele momento. E aí você pergunta para o cliente, se nesse momento o teu cliente for pesquisar por uma detetizadora, se ele está online, se ele está na internet, onde ele vai procurar, onde ele vai buscar? 90% dos casos o cliente já acerta de cara, ele vai dizer no Google ou no YouTube, enfim, vai em algum buscador. E você vai dizer, ok, isso, nos buscadores. Anota em demanda real, Google e YouTube. O cara vai dizer, pô, Google e YouTube, anotou aqui. Demanda em potencial, todo o restante do mercado que você pode chegar com os serviços como uma detetizadora. Digamos, você tem uma empresa, cara, a lei diz que em tempos ela tem que ser detetizada, ok? Agora, muitas empresas não cumprem a lei porque nenhum especialista consegue chegar com um anúncio atrativo. E aí você pergunta, se o teu cliente, ele não está no Google pesquisando, ele não está no YouTube, mas ele está online, qual é a outra mídia que ele pode estar? O próprio cliente vai dizer para você, o empresário, ele está no Instagram, no Facebook. Você vai dizer, legal, escreve aí Instagram e Facebook. Então, aqui você mapeou com ele, basicamente, 80% a 90% do cenário digital e das possibilidades. Ele está acompanhando. Aí, de acordo com o que você vende, cara, você tem uma empresa que vende e-commerce. Você vai dar uma carga muito maior para a parte de estrutura, que é onde recebe o cliente. Você tem uma agência que gera conteúdo. Você vai dar uma carga nas redes sociais, postagens e tal. Você vai dar uma carga muito maior para a parte de postagens. Você tem uma agência de tráfego. Aqui, como a Blue, 70% do nosso serviço é tráfego. Os consultores dão uma carga muito maior para o aspecto tráfego, ok? E essa carga vai fazer com que o próprio cliente entenda, tenha uma percepção do que ele está precisando. E aí você vai dar um próximo passo, depois de entender esse cenário, que é o cenário da ajuda, ok? Você vai ajudar ele, obviamente, induzir ele, levando em conta que você está ajudando com as melhores alternativas, a escolher o pilar que você quer vender e que vai também trazer resultado para ele, ok? Depois de ter esse entendimento, no segunda camada, na camada ajuda, você vai recomendar que ele faça algumas coisas. Preste atenção, ele está na mesma sintonia, ele entendeu o cenário, agora você vai recomendar que ele faça algumas coisas, do tipo, se você percebeu e ele junto com você conseguiu ter essa percepção que ele precisa aumentar as vendas através do Google, você vai recomendar, cara, então olha só, você vai perguntar para ele se ele tem uma conta no Google, se ele investe e tal, caso você não tenha feito essas perguntas, e de acordo com o nível que ele está, você vai orientá-lo. Você dizer, cara, então você precisa ter uma conta no Google. É legal que lá no Google, você vai ter um planejador de palavras, a própria ferramenta vai dizer para você quais são os termos que o teu cliente está procurando. Seria interessante, aí você começa a dizer para ele, cara, que no Google você faz esse tipo de campanha, explica o que é e o resultado que vai ter. Você fazer as campanhas de remarketing, explica o que é e o resultado que vai ter. Você fazer as campanhas de chamada, quando alguém pesquisar por detetizadora, vai aparecer na hora com um toque
na tela vai chegar a ligação para você. Você vai começar a fazer recomendações nessa parte de ajuda. E você não está falando o quanto você é bom, o quanto a sua agência é excelente, o quanto você é melhor que os outros. Você vai estar recomendando alternativas que ele mesmo pode fazer. Aí você me pergunta, Guilherme, mas ele não vai fazer? 95% dos casos não fazem. O empresário não tem tempo, não tem conhecimento para fazer, ok? Mas ele vai se sentir ajudado. E a partir do momento que você percebeu que aquela ajuda fez sentido, ele está compreendendo, você vira a chave para a venda e questiona ele. Mas fulano, Azaf, me fala, no momento que você precisa de alguém que dê algumas orientações, assim como eu estou dando, recomendando as principais alternativas para você fazer no Google, ou as melhores práticas de loja virtual, ou o melhor formato de conteúdo, ou qualquer outra coisa. Ou você gostaria de alguém que colocasse a mão na massa, que te ajudasse, que ficasse responsável por isso, por trazer os clientes, por gerar cliques, acesso e trabalhar para que a tua empresa aumente as vendas, e você cuidasse apenas de atender os clientes. Cara, o cliente vai dizer assim, na maior parte dos casos, 95% dos casos, porra, eu preciso disso. Eu preciso que alguém faça para mim. E aí você diz, cara, legal. Então agora você vai vender, olha que legal. Agora você vai vender. Você vai dizer, bacana, cara. Então aqui na empresa, aqui na minha agência, aqui na consultoria, ou independente do serviço que eu presto, porque esse modelo ele pode se adaptar a qualquer prestador de serviço, você vai dizer, cara, então eu vou fazer isso, o resultado vai ser esse, eu vou colocar um técnico para fazer essas campanhas, vou colocar um especialista que vai desenvolver o teu site, que vai se preocupar em estudar o conteúdo para fazer as melhores postagens. E aí sim você vai ter alguns poucos minutos para explicar o teu trabalho. Só que o cliente já se convenceu do cenário digital do que ele precisa, que ele também necessita daquela ajuda e você é quem entregou essa ajuda para ele e você é a melhor alternativa. Então, quando você consegue mostrar um contexto para o cliente, dar a ajuda necessária e aí sim fazer a venda, você vai ver que a negociação ela vai fluir muito mais naturalmente. Muito diferente de você chegar explicando o serviço de cara. Meu, faça isso, faça aquilo. Meu, mas às vezes ele não entende, ele não vê a importância, ele não é um técnico igual eu e você. Ele não é um especialista igual eu e você e os colegas da nossa empresa. Ele não é um especialista. Então, se você consegue mostrar para ele esse cenário, posteriormente, da ajuda que ele precisa, você vai ter uma carga muito mais viva e pesada na hora de fazer a venda. E o cliente ele vai se sentir quase que na obrigação de comprar e fechar o contrato com você. E na sequência vem o fechamento e a gente vai falar em uma outra aula sobre isso. Não esquece que o processo de venda ele tem que ser desenhado antes da negociação. Se você for fazer isso instantaneamente, sem treinar e sem prática, você não vai conseguir ter o resultado que você precisa e que você merece. Continua estudando marketing digital e especialmente continua estudando as melhores práticas de venda. Se inscreve no canal, ativa as notificações, especialmente se você está vendendo serviços de qualquer ordem, principalmente de marketing digital. Não se esquece de se inscrever também no nagel.guilherme, vendedor 18K, lá no Instagram. Pode mandar direct, pode deixar nos comentários, eu mesmo respondo, faço questão de ajudar você, retribuir tudo aquilo que as técnicas de vendas, boas práticas de negociações têm dado para mim e para minha empresa, tá certo? Tamo junto, um abraço. Ah, e um detalhe, não se esquece de se inscrever e de participar do nosso canal do Telegram, eu tô começando nessa semana. Então, a gente está divulgando o link agora, estou deixando o link na descrição. Se você é empresário, se você é vendedor e quer receber direto da fonte as melhores práticas de venda, de negociação, modelo de venda, tecnologia, alternativas, ferramentas, se cadastra no canal do Telegram, o link está na descrição e a gente conversa durante a semana. Um abraço e tamo junto!